a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. E hoje é tempo de louvar a Deus, louvar a Deus. em nós agora habita o teu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. vem louvar. Seja bem-vindo! Estamos iniciando mais um programa Coração Jovem aqui pela Rede Século XXI, iniciando a segunda temporada. Bendito seja Deus! Nós queremos agradecer você que está participando conosco, que está assistindo, você que tem nos acompanhado também pela internet, pelo nosso site. Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Coração Jovem está no ar. E o Coração Jovem, para você que já nos conhece, para você que está chegando, é um programa destinado, dedicado a falar sobre espiritualidade, psicologia, conhecimento humano e fé. Unir tudo isso para que ajude no nosso processo de conversão, de crescimento e, como o nome diz, coração jovem, isto é, para aquele que tem um coração jovem, para você que é jovem, trabalha com a juventude, está ligado à igreja, para você que apenas trabalha com a juventude, já não é jovem de idade, mas é jovem de coração, porque é fundamentado numa palavra do Papa Francisco: com Cristo o coração não envelhece nunca, tenha um coração jovem sempre. Já estou falando coração hoje, né? Só por Deus. Então é por isso que nós queremos convidar você a nos colocarmos na presença de Deus e pedirmos a Ele um coração cada vez mais jovem. Por isso, vamos falar com aquele que é o coração jovem por excelência, o coração de Jesus. E começamos rezando. Senhor Jesus, Tu que és Senhor de todas as coisas, nós te agradecemos por mais esse momento, por estar na Tua presença simbolizada nesta imagem tão linda, que nos mostra o Teu coração chagado, marcado pela coroa de espinhos, marcado pela lança, mas de onde jorra água e sangue. O Teu corpo, sangue, alma e divindade, a Eucaristia, na verdade também a graça do Espírito Santo, a vida para a igreja, nasce do Teu coração aberto. Por isso nós colocamos nas Tuas mãos e no Teu coração a nossa vida e tudo isso que nós vamos viver nessa segunda temporada. Quero bem dizer, por estarmos aqui, e colocar nas Tuas mãos todos aqueles que fazem este momento acontecer. Todos os funcionários, todos os sócios, Padre Eduardo, a Irmã Luísa, todos aqueles que fazem a Associação do Senhor Jesus acontecer e também este momento acontecer. Quero bem dizer o Seu nome e nós queremos falar a Deus Pai, que o Senhor nos revelou. Amar a Deus Pai, aprender a amá-lo com o coração de filhos, com o coração jovem sempre, unido ao Teu coração. Por isso rezamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E como nós fazemos também no início do programa, nós colocamos nas mãos de Maria, Tua Mãe, Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos a nossa vocação, nós colocamos a nossa história e nós pedimos que ela nos ajude. Ela que disse sim com um coração jovem, de idade e de espiritualidade, que ela nos ajude a dizer sim sempre à Tua vontade e compreender os Teus caminhos, deixando que se faça em nós a Tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. É assim que nós começamos esse nosso momento, que nós vivemos esse nosso momento. Nosso programa tem como tema hoje o que eu vou ser quando crescer. Estamos no mês vocacional, no tempo de refletir sobre vocações, vocação, aptidões, chamados, o que a gente gosta de fazer, o que a gente deve fazer, o que a gente é chamado a fazer. Existe uma missão, uma vocação, é só religiosa, ou na vida social nós também temos função, vocação, missão. Tudo isso nós vamos conhecer um pouquinho no nosso programa hoje. O que eu vou ser quando crescer? Qual a sua vocação? O que você quer ser? A gente sempre fala quando é criança, né? O que você vai ser quando crescer? Depois a gente vai entendendo que nem sempre a gente pode ser tudo que a gente gostaria ou que acha que deveria ser, mas nós vamos aprendendo. Vocação é o tema de hoje. Para falar sobre isso, eu quero acolher e agradecer aqueles que estão conosco para viver esse início de nova temporada. Eu quero acolher com carinho Priscila Poser. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Padre. Deus abençoe. Ronaldo Gomes. Deus abençoe, bem-vindo. Vamos seguindo com alegria. Doutora Ana Carolina. Olá, Deus Padre. abençoe, bem-vinda. Padre Rodrigo. Olá, tudo bom? Bem-vindo, graças a Deus. Que alegria estarmos aqui para celebrar isso. Nós queremos entender e compreender um pouquinho o nosso chamado, a nossa vocação, o que Deus quer de nós e o que nós queremos da vida. Então vamos começar direto já com a jovem pergunta para podermos começar a nossa partilha. Oi, meu nome é Rayane, tenho 12 anos. Gostaria de saber como faço para descobrir minha vocação. Rayane, Deus abençoe você. Com 12 anos de idade, existem muitos sonhos, ideias e projetos ainda para acontecer, né? Existe uma infinidade de opções aí na frente para você decidir e para você escolher. Como saber qual a minha vocação? Pergunta difícil, não é simples assim. Nós queremos descobrir, queremos compreender. Mas eu começo então perguntando, já vou aqui direto falar com a doutora Ana Carolina para nos ajudar um pouquinho. Vocação, quando a gente fala vocação, ela tem a ver apenas com o aspecto religioso ou também a psicologia fala disso? Vocação, chamado, enfim, a gente tem uma função na vida nesse sentido. Como que a psicologia entende isso? Sim, Padre, a psicologia fala sobre vocação, até porque para nós, da mesma maneira que tem aquele fundamento das aptidões, daquilo que de verdade a gente acredita que tem a ver com a gente, isso também é abordado na psicologia. Claro que com algumas nuances, claro, né? Próprias, sim, mas tem muito a ver. Eu achei uma graça a Rayane, né? Ela é muito linda. Novinha, né? Parabéns, viu, Rayane, por você ser tão doce. E na verdade, assim, a pergunta dela, né? Como eu posso saber? Primeiro, é um trabalho de autoconhecimento muito intenso, né? E eu acho que é isso que angustia muito o adolescente e o jovem, né? Nós sabemos se aquilo que eu gosto pode ser convertido numa forma de trabalho, né? Até de uma profissão. Exatamente. Entendeu? Então, a psicologia, a grosso modo, ela vai abordar esse lado, sabe, A Padre? profissão também pode ser vista, então, na verdade, assim, dizendo, olha, eu tenho uma profissão, quero exercer uma profissão. Geralmente a pessoa vai procurar aquilo que ela goste, né? Tenta, né? Procurar e se identificar com algo. Isso também é uma vocação. A profissão pode ser encarada como uma vocação, independente do aspecto cristão. Uhum. O ideal seria que fosse, né? Se a gente pudesse conciliar na profissão a vocação nossa, ou seja, as nossas aptidões, aquilo que a gente se interessa, nossos interesses, conciliar isso com aquilo que a gente vai fazer para nos sustentar, tudo isso para o resto da nossa vida, ou para uma boa parte da nossa vida, seria fantástico. Por isso, né, existe o programa de orientação vocacional profissional,
que é um programa que eu acredito que a gente vai abordar mais para frente ainda. Isso. Mas ele tem essa premissa, né, de trabalhar com o cliente, a gente chama, nesse caso a gente já vai com nome, mudar um pouco o nome, a gente chama de cliente, porque a gente vai trabalhar com ele, auxiliando no processo de autoconhecimento e aí conhecimento das aptidões, interesses, como eu disse, e também intenções, né, para levar para a vida toda e ajudar a escolher, a fazer a decisão, né, da Acho que a gente profissão. até pode chegar nesse assunto. Vamos ouvir o segundo jovem pergunta, porque daí nós já vamos entrar nesse assunto. Como descobrir a vocação? Existe um caminho psicológico para isso. Quais os passos que a gente pode dar? Vamos ouvir o segundo jovem pergunta. Oi, meu nome é Ronaldo, sou catequista na paróquia Nossa Senhora das Graças e tenho uma dúvida. Gostaria de saber se teste vocacional serve somente para a profissão. Olha, a sua pergunta, Deus abençoe você pela sua participação, vai nos ajudar aqui a dar andamento àquilo que nós queremos questionar. O teste vocacional vale só para a profissão? Eu imagino que a pergunta desse nosso irmão queira nos direcionar, questionar um pouquinho, porque quando fala de vocação, a gente tem um pouco aquela ideia, vocação vem do latim, vocare, a gente tem um pouco a ideia da vocação religiosa. E muitos jovens que estão na igreja, você que participa da igreja, com certeza existem momentos em que você se pergunta qual o seu chamado. Não só a vida religiosa de fato, né, um compromisso com Deus maior, como padre, como religiosa, religioso, mas também ao seu ministério, à sua função na igreja. Então, vale essa pergunta e a gente pode até falar um pouquinho desse processo. A gente fala teste vocacional. É assim que se fala na psicologia? Existe um teste só? Eu vou chegar lá, fazer o teste e vão me dar uma resposta? Faz isso. Acabou. Como que é isso? Na verdade, o objetivo é auxiliar o cliente para que ele tome essa decisão, para que ele chegue a uma conclusão. Porque, na verdade, assim, não existe um teste. É um programa. Então, nesse programa, a gente trabalha com entrevistas, né? A entrevista do profissional, no caso, é o psicólogo, né? Sim. Então, o psicólogo vai fazer entrevistas com o cliente, identificando alguns dados referentes à personalidade, a interesses, como eu havia dito, aptidões. E aí, nessa parte das aptidões e interesses, os testes são vários. A gente pode lançar mão de vários testes. Existem vários testes que nós podemos utilizar, né? Inclusive, padre, a gente usa às vezes alguns testes, não é para medir o que a gente chamava de QI até então, sabe? Mas é para a gente entender como é o tipo de raciocínio que aquela pessoa tem. Então, existem formas das pessoas raciocinarem, né? Até existem correntes aí, dentro até da psicologia, que falam de diversas inteligências. Então, assim, qual a maneira que aquela pessoa tem facilidade para raciocinar? Isso tem a ver com esse aspecto, por exemplo, de uma pessoa se identificar mais numa faculdade com ciências exatas, ciências humanas e assim por diante. Tem a ver com um pouco dessa ideia, ou não? Tem sim, né? Mas, por exemplo, como a gente justifica uma pessoa que escolhe e se dá bem e se aprofunda na medicina, que é a priori biológicas, mas que tem conhecimentos das exatas tão bons, tão fortes, né? Por quê? Porque o ideal é a gente fazer essa conciliação. Não é porque a minha profissão se enquadra dentro da área biológica que eu não posso ter aptidões da matemática. Muito pelo contrário, a gente fala, né, que os saberes eles se intercalam, eles se conversam. Então, os testes vocacionais auxiliam para que a gente identifique junto com o cliente quais as facilidades que ele tem e, a partir dessas facilidades, poder conciliar com as profissões existentes, né? E também, bom, como eu falei, os testes, as entrevistas. Outra coisa que eu sempre recomendo é assim, a partir dos testes, a gente tem um grupo de profissões, nunca dá uma única profissão em nenhum dos testes. Entendi. Então, o resultado dos testes são pelo menos umas 12 profissões. Entendi. E porque aí, não tem uma resposta mágica, cada um é cada um, né? Então, mas é porque os saberes se conversam, padre. Entendi. Então, aí, por exemplo, sei lá, uma pessoa tem uma grande aptidão na área social. Só que na área social a gente tem a própria psicologia, em alguns testes se enquadra dentro da área social.
Assistência social. Assistência social, pedagogia, várias áreas. E aí, a partir desse chapéu, a gente sempre recomenda. Entrevista, né? Escolhe uma dessas profissões que mais te chama a atenção e vamos fazer entrevistas com profissionais. Profissionais, né? Entendi. Existem programas de orientação vocacional profissional que a gente chama... que a gente chama de grupos, né? Os grupos, né, que são os programas coletivos e que são ótimos, porque aí o próprio profissional, o psicólogo, traz profissionais das áreas para conversar com os alunos. Isso é muito bacana, porque aí são vários alunos fazendo várias perguntas para um profissional, um determinado profissional. É algo muito bom também. Dentro desses questionamentos, uma coisa que a gente, né, já deixa claro para você, daqui a pouquinho nós vamos falar da vocação específica religiosa. O Padre Rodrigo vai nos ajudar um pouquinho a refletir um pouquinho sobre isso, as vocações religiosas, as vocações ligadas aos ministérios, à pastoral, ao trabalho que se exerce na igreja. Mas aqui nós estamos chamando a atenção um pouquinho para essa vocação, essa missão que a gente é chamado a realizar no mundo e a realização que a gente é chamado a ter. Agora, existe um detalhe aí que eu acho que a doutora poderia nos ajudar. Nem sempre, por causa da situação social, eu consigo realizar tudo que eu gosto de fazer e, às vezes, por causa da necessidade financeira, também a pessoa não consegue realizar, pelo menos num primeiro momento, tudo aquilo que ela gostaria. Ela tem que abrir mão de alguns, até hobbies, mas, assim, algumas missões, algumas coisas que ela entende como que ela se identifica por causa de uma situação financeira que ela tem ainda que estabilizar, enfim. Existem várias circunstâncias, né, que colaboram com isso. Então, nem sempre a pessoa consegue realizar. Como fazer, conciliar isso com aquilo que eu tenho que fazer, né? Que eu não tenho como fugir, trabalhar, né? Tanto que tem pessoas que, até por uma situação de dificuldade de trabalho, não conseguem trabalhar na área que elas estudaram, por exemplo. Sim. Como lidar com isso? Porque também é um pouco frustrante, às vezes, para a pessoa, e às vezes ela não consegue viver bem por não realizar isso, né? Não é tão tranquilo, né? É um processo que geralmente dá a frustração, né, dessa incompatibilidade, às vezes até mesmo das aptidões, sabe? O ideal, eu sempre digo assim, hoje a gente tem alguns programas, porque até é uma coisa interessante. A orientação vocacional profissional, antes, ela era muito restrita aos adolescentes. E hoje, em função justamente desta demanda que o padre acabou de colocar, a gente tem programas voltados para os adultos, para pessoas que estão, inclusive, na universidade, que estão no mercado de trabalho. Né? Ontem eu fui ao banco e a caixa que me atendeu, ela... É curioso até falar isso, mas é verdade. A caixa que me atendeu, ela é psicóloga. E ela falou assim, nossa, eu não fui para a área. Aí eu perguntei para ela, mas você se sente realizada onde você trabalha? Ela assim, olha, eu acho que eu poderia conciliar o meu interesse, o meu estudo, a minha profissão. Eu ainda vou ver como. Eu falei, poxa, que bom, porque você pode, né, se orientar em carreira hoje, que é esse o programa que se oferece. Entendi. Então, o adulto vai para o programa e nesse programa ele vai fazer direcionamentos, até mesmo de estratégias para poder aplicar o interesse que ele de verdade tem, né? O conhecimento que ele adquiriu, mercadológico, que isso é muito importante, que às vezes o adolescente não tem nem como ter, né, para ele poder seguir e juntar, né, habilidades, profissão e satisfação. Não é um desafio tão assim que a gente resolve num passe de mágicas, mas a gente consegue trabalhar e chegar nele. Mas é interessante a questão do teste vocacional, quando você fala que às vezes dá lá 12 profissões. Nós vemos muitas pessoas mudando de profissão numa certa fase da vida. Então, seria um erro de pensamento nós acreditarmos que nós seríamos felizes somente numa profissão. Eu idealizo aquele trabalho, se eu não conseguir seguir aquele caminho, eu vou ser infeliz para o resto da vida. Isso não é verdade. Porque não tem saída, porque nós temos capacidade de fazer muitas coisas. Então, é interessante também pensar nessa questão, né? Na verdade, até na área religiosa, nós temos a vocação primeira, que é a vida, a vocação à santidade, depois os diversos ministérios que podem ser exercidos. Enfim, existe uma infinidade de possibilidades. Nós vamos falar de uma forma mais específica sobre vocação religiosa no próximo bloco. Então, fica aí conosco, lembrando que você pode participar conosco pelo nosso Facebook, facebook.com.br/Coração Jovem TV. Entrando lá, sempre vai ter perguntas e respostas
participação, você pode trazer suas sugestões, suas ideias para nós, também dizer o que você está achando, lembrando que curtir a nossa página faz parte da sua colaboração. Curte a nossa página lá para você estar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Coração Jovem TV. Coração Jovem volta já já, a gente vai para um rápido intervalo. Até daqui a pouco. Vamos cantar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, escutar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor.